pessoal, hoje a gente vai comentar com vocês um pouquinho, vai trocar uma ideia sobre ergonomia espacial. O espaço, o papel do arquiteto na criação de ambientes saudáveis e produtivos. De fato, esse é um tema que nós temos buscado muito em relação à promoção de saúde, de conforto, de bem-estar nos ambientes. E isso, ao longo do tempo, vem mudando, assim como a ergonomia também. A gente sabe que, antigamente, quando se falava em ergonomia, se falavam em tabelas, em medidas, e hoje a gente vê que não é mais assim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu trouxe uma frase que a gente publicou no Congresso Internacional de Ergonomia em 2018, então foi lá que a gente startou esses estudos mais aprofundados na área. O estudo do conforto, ergonomia e ciências do bem-estar está intimamente ligado à arquitetura. Quando o projeto leva em consideração as necessidades dos usuários, ele torna-se funcional e com alto valor agregado. E é exatamente isso, quando a gente se foca, né, no estudo da ergonomia, do conforto e das áreas agregadas, a gente consegue gerar um projeto com alto valor. Talvez você esteja se perguntando qual é a minha formação como ergonomista, e eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho há mais de 20 anos com projetos. Então a gente trabalha na área de ergonomia de concepção. Nós somos então parceiras aí dos arquitetos, dos designers, na construção de produtos e de ambientes. Eu desenvolvo minhas atividades profissionais basicamente na empresa Cavalete, mas também atuo no Brasil todo, palestrando e atuando na carreira universitária. Então, meu nome é Cristiane, como já foi apresentada, e vamos ao nosso conteúdo. Bom, vamos começar com o básico, né? Afinal de contas, qual é o conceito de ergonomia? Existem vários conceitos mais robustos, conceitos mais simples, e eu gosto muito de simplificar essa questão da ergonomia para os profissionais. Ergonomia nada mais é do que a adaptação dos ambientes, dos espaços, às necessidades das pessoas. Ou seja, quanto mais nós conhecermos as pessoas, quanto mais nós compreendermos as suas necessidades, mais assertivo será o nosso projeto. Eu falo nosso, mesmo não sendo arquiteto, porque me coloco junto aí com vocês, viu, gente? Então, o que a ergonomia é, de fato, para o arquiteto? A ergonomia, ela é uma ferramenta que vai auxiliar o arquiteto na elaboração, na compreensão dessas necessidades e na tradução dessas necessidades para o projeto. Simples assim. Ou seja, o ambiente, ele necessita se adequar à necessidade das pessoas. Nesse contexto, a gente sempre vai buscar a usabilidade do espaço, a funcionalidade desse espaço e auxiliar nos resultados esperados do arquiteto com o espaço e também com o seu cliente final. E isso é muito importante porque, como eu já falei, a ergonomia ela é uma ferramenta nesse contexto. As nossas intervenções dentro da ergonomia, elas sempre englobam o estudo da antropometria ou antopometria, que é, na verdade, são as medidas do corpo e a adequação do espaço a essas medidas. A postura, as áreas de circulação, ao layout e a organização, a iluminação, a acessibilidade e ao mobiliário e equipamentos. Essas são as nossas principais intervenções junto com vocês em um projeto, tanto de ambientes quanto de produtos. Quando a gente faz, pessoal, a relação direta da ergonomia com a arquitetura, a gente, então, engloba sempre a integração dos princípios ergonômicos, tanto nas necessidades físicas quanto nas necessidades
emocionais e cognitivas. Além disso, a gente sempre vai pensar no design universal, ou seja, principalmente em áreas corporativas, em áreas que serão ocupadas por diversas pessoas com medidas, com características, com necessidades diferentes, nós então trazemos ferramentas que irão ajudá-los nesse design mais universal. Inovações em tecnologia, materiais e usabilidade, prezando o design universal. Ergonomia ambiental e sustentabilidade, tão importante no contexto atual. A gente se preocupa na ergonomia tanto com a concepção do produto até o seu descarte. E isso é muito importante, né? Porque a gente sabe todas as questões ambientais que se têm envolvidas. E o feedback e avaliação eu não coloquei aqui, mas envolve tanto pré-ocupacional quanto pós-ocupacional. Assim, a gente consegue ter o link de quanto que aquele projeto agregou na vida, na usabilidade, na funcionalidade para os seus ocupantes. Tudo certo até aqui? Estou falando muito rápido? Não? Tá tranquilo? Então vou seguir. Bom, outro espaço muito importante, ainda pouco explorado pelos profissionais da arquitetura, é a relação do contexto da ergonomia no contexto jurídico frente àquilo que o profissional especifica. Vou ser mais clara. Quando vocês fazem um projeto, a ergonomia ela ajuda como um alicerce jurídico para vocês. Nós temos algumas normas de ergonomia, dentre elas a principal norma jurídica, que é a NR17. Então, os ambientes de trabalho projetados, eles devem atender a esta norma, tanto o ambiente de forma geral, quanto os produtos que vocês especificam para estar naquele ambiente. E aqui eu trago para vocês alguns dados reforçando essa questão jurídica, tá? Então, olha só, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho agora em 2024. Isso quer dizer, gente, que surgiram novas doenças que estão relacionadas ao ambiente. Então, a ergonomia, ela é extremamente importante nessa questão preventiva. Por quê? Se eu estou adoecendo devido ao ambiente, o ambiente precisa ser revisto, tá? E as empresas, quando vocês projetam ambientes corporativos, elas são responsáveis neste adoecimento, tá? Então elas podem sofrer aí penalizações se aquele ambiente adoece as pessoas. Como vocês fazem o projeto desse ambiente, se tornam então corresponsáveis. Por isso a importância da gente compreender um pouquinho dessa questão da ergonomia. Olha só que apareceu também, hérnia de disco, tá? Miomas, dores nas costas, as doenças que lideram o afastamento do trabalho em 2023. Então, trago essa notícia também, gente, para enfatizar que a gente ainda tem dor nas costas nos ambientes, essa queixa. Isso quer dizer que a gente ainda precisa olhar para a ergonomia nos espaços. Além disso, olha um exemplo aqui de como que as empresas são penalizadas, tá? Montadora de veículos é condenada a indenizar trabalhador em 368 mil por doença ocupacional. Só para provar para vocês o quanto as empresas também são responsáveis pelas ações que podem vir a surgir devido ao adoecimento pelo ambiente, pelas condições de trabalho. Olha a importância que você tem nesse contexto. E aqui começou a trazer agora, de 2021 para cá, a burnout, que vocês devem conhecer, que é a síndrome do esgotamento físico e mental, ela passou a ser considerada também uma doença relacionada ao trabalho. Então, além das doenças físicas que a gente tem no ambiente, também existem as doenças emocionais, mentais, cognitivas, como o burnout, por exemplo. Então, é importante, cada vez mais, a gente poder entender as necessidades físicas, cognitivas e emocionais dos usuários que ocuparão os espaços de vocês, que vocês projetam. Vamos lá. Afastamentos por transtorno de saúde mental sobem 38%. Então, depois da pandemia, na verdade, essa é a minha opinião, tá? E corrobora com algumas informações na literatura. As doenças mentais, emocionais, elas sempre existiram.
tá? Mas com as nossas formas de trabalho, esse ritmo frenético que a gente tem, elas foram progressivamente aumentando. E elas escancararam depois da pandemia. Então, a gente viu que essa questão do estresse, da ansiedade, da fadiga, elas vêm nesse caminho aí da tecnologia e desse ritmo que a gente tem, mas elas começaram a aparecer bem mais aí na pandemia e depois da pandemia. E aí, a gente tem esses dados aí, ó, que elas subiram 38%. E isso está muito relacionado à nossa maneira de trabalhar, mas também ao ambiente, porque às vezes a gente tem ambientes que corroboram para que a gente adoeça emocionalmente também, entre outros fatores. O bem-estar do brasileiro no trabalho é abaixo do ideal, né? As pessoas ainda têm dor nas costas e ainda têm alguns problemas em relação a sentir-se bem nos espaços. Por isso a importância também da gente olhar para tudo isso. E aqui, para terminar, líderes devem ser... Para terminar essa parte das notícias aqui, para a gente se atualizar. Líderes devem ser treinados para lidar com casos de doença. Tá? Então, sim, as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso. E essa capacitação das lideranças também envolve o conhecimento da liderança nos espaços. Então, todas as vezes que se projetam espaços que serão ocupados por profissionais, por trabalhadores, as lideranças devem ser, então, capacitadas em relação aos benefícios que aquele espaço pode gerar aos seus trabalhadores. Então, agora, resumidamente, porque eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, eu trouxe as principais intervenções sob o ponto de vista da ergonomia espacial, da ergonomia de concepção, para você que projeta esses ambientes. Então, quais são elas? Maximizar a luz natural. Vocês já sabem, né? Mas o óbvio sempre precisa ser dito. Aqui eu trouxe alguns cases da empresa Cavalete. Então, assim, sempre que a gente puder maximizar a luz natural, a gente vai estar, então, equilibrando o ciclo circadiano, equilibrando, então, o nosso ciclo biológico natural. Incorporar áreas verdes, né? Eu vejo sempre a biofilia como um tripé importantíssimo para a ergonomia. Então, aqui a gente concorda, corrobora e incentiva que vocês continuem incorporando essas áreas verdes aos espaços. Além disso, sempre promover a circulação e a atividade física. Isso é extremamente importante, pessoal, porque cada vez mais as pessoas estão sedentárias do corpo e aceleradas na mente. Então, a gente precisa estar trazendo esses espaços para auxiliar as pessoas a se movimentarem. E a gente também tem vários estudos na ergonomia que falam da importância da gente promover a circulação sanguínea através do movimento. Quanto mais áreas de circulação vocês projetarem, maior será o efeito de conforto, bem-estar e saúde para os usuários. Além disso, sempre priorizar o conforto térmico. Essa questão do conforto térmico, ela é vista de forma muito como vilão e como mocinho no bem-estar no ambiente, né? Porque ela afeta diretamente a produtividade. Então, ambientes muito quentes ou ambientes muito frios sempre impactam na nossa produtividade. Por isso, a importância da gente olhar para o conforto térmico. Além disso, áreas de descanso e relaxamento são muito bem-vindas nos espaços, porque a gente precisa dar um break. Mas aqui eu trago uma informação importante. Todas as vezes que vocês projetarem esses espaços, é importante vocês passarem as informações de utilização para as empresas. Eu já tive vários casos de ser chamada em empresas que os arquitetos projetaram esses ambientes, mas as pessoas estavam utilizando esses ambientes de forma errada. Por quê? Aproveitavam essas áreas de descanso para levar os seus telefones, para levar o seu notebook e para trabalhar. Então, aquela área que tinha sido projetada para que houvesse um descanso, ela passou a ser mais uma área de trabalho. Então, cuidado, né? A forma de utilização ela deve ser conjunta com a norma, né, de utilização daquele espaço e também com a própria cultura organizacional. Além disso, a gente tem
a promoção de interação social. Você sabe que quanto mais interação social a gente tem nos espaços, melhor a gente fica, com mais produtividade a gente trabalha, com mais alegria a gente trabalha. Então é importante promover essas áreas sociais. Afinal de contas, acho que você já ouviu essa frase, as melhores ideias surgem no cafezinho. Então, por que não a gente promover esses espaços? Incorporar, reforço aqui, elementos do design biofílico, né, reforço aqui as áreas verdes e também os elementos gerais do design biofílico são muito bem-vindos. Questões de acústica, gente, são extremamente importantes. As pesquisas de produtividade mostram que a questão da acústica, né, o ruído, o barulho, incomoda muito, atrapalha muito a produtividade. Então a gente precisa olhar para isso e reforçar isso nos projetos de vocês. Acessibilidade. Gente, isso é tão, mas tão importante. A gente precisa estar olhando para isso. A gente tem a NBR 9050, que é um guia para quem projeta para acessibilidade. A gente tem vários trabalhos de ergonomia, como parceria com arquitetos, né, nesses ambientes. Por exemplo, nós lá da Cavalete, a gente tem um projeto especial para nanismo, para fabricar cadeiras para nanismo, para anões. Então, por quê? Porque hoje a acessibilidade é extremamente importante, é fundamental. E eu não sei se você sabe, né, mas não custa lembrar, estou parecendo uma comissária, né? Não sei se você sabe, mas não custa lembrar, que as empresas elas devem cumprir a lei das cotas, que na verdade são proporcionalmente à empresa e devem existir cotas, locais de trabalho adequados para portadores de necessidades especiais. Então, sim, a acessibilidade já esteve em alta, está em alta e continuará em alta, porque a gente precisa adequar esses espaços para todas as oportunidades de trabalho. E aí, reforço o que eu falei lá no início sobre o design universal. Então, quando a gente projeta, a gente tem que contemplar pessoas PCDs. Interação dos elementos ergonômicos de mobiliário é uma intervenção que a gente faz muito, né? Que é a questão realmente das características físicas do mobiliário de uma forma geral. Então, a cadeira com regulagem de altura, com regulagem de profundidade, com uma boa qualidade, com uma boa durabilidade, a mesa, a iluminação, todos esses fatores físicos da ergonomia devem ser incorporados ao projeto para que a gente possa ter um design universal. Ou seja, lembrem-se, o projeto, o ambiente, ele deve se adequar às minhas necessidades e não o contrário. Áreas de descanso ativo, aqui sim, a gente traz o descanso ativo como uma forma de exercer essa questão do trabalho em outras áreas, tá? Então a gente às vezes está descansando o corpo em outras áreas, quer dizer, eu estou mudando a minha postura trabalhando em outros locais, mas eu estou ainda trabalhando. Então eu descanso algumas partes do meu corpo, porque eu trabalho em outro local com outra postura, mas eu continuo trabalhando, tá? Então, áreas como essa daqui, por exemplo, podem ser uma sugestão. Elementos sensoriais, vocês sabem, aqui a gente traz a neuroarquitetura, que é um pilar extremamente importante para a gente dentro da ergonomia, qual a gente também acompanha e sabe da importância, né, dessa questão aí dos elementos sensoriais, neurosensoriais, que podem estimular e enriquecer o ambiente de trabalho. Então, é muito importante que a gente traga isso aqui para os nossos projetos. Flexibilidade dos espaços, vocês sabem, né, que hoje cada vez mais as áreas estão menores, então a gente precisa usar os espaços com sabedoria, né, as áreas, o metro quadrado cada vez mais caro, principalmente aqui em São Paulo, acredito, né, que esteja, então a gente precisa pensar nisso como uma flexibilidade e também como uma premissa da ergonomia, porque quanto mais flexível forem os espaços, melhores são as chances das pessoas se movimentarem, né, das pessoas estarem utilizando aquele espaço de diversas maneiras possíveis. E aqui a gente entra um tópico muito importante da ergonomia chamado monotonia. Tá? Então, assim, a gente vê hoje quando os espaços eles não têm essa flexibilidade, não têm esses elementos que a gente passou aqui para vocês, as pessoas tendem a trabalhar de forma mais monótona. Aí isso acaba aumentando as chances do retrabalho, tornando aquele trabalho mais repetitivo, tornando aquilo mais chato de ser feito. Então a gente consegue atuar na monotonia também com a flexibilidade dos espaços. O que mais?
Isso aqui é uma tendência que a gente vê, depois eu vou falar mais um pouquinho da tendência, mas já vou antecipar, que a gente tem visto muito nos espaços de trabalho, em outras... Eu não vi isso muito aqui no Brasil ainda. Eu estive há pouco, já em fevereiro, no Vale do Silício, tive a oportunidade de visitar algumas empresas lá, e já percebi que isso está muito ativo por lá, tá? Então, deixa eu contextualizar. Bom, as doenças emocionais e as doenças cognitivas, elas estão aumentando, como eu mostrei aqui para vocês. Só que isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, o que acontece? As empresas, elas já estão se antecipando no gerenciamento dessas questões cognitivas e emocionais. Então, com culturas organizacionais que favoreçam isso, né, esse bem-estar psicológico e emocional, mas também com áreas de apoio emocional. Então, coachings, psicólogos, terapeutas. Então, eu pude ver lá, por exemplo, áreas de cromoterapia, de aromaterapia e atendimento psicológico dentro das empresas. Aposto, tá? Sem colocar nada, mas assim, entendo que isso possa ser trazido para cá em breve também, tá? A gente vê que antigamente, por exemplo, a atuação dos psicólogos era mais restrita ao RH. E hoje a gente vê psicólogos que estão mais atuando nas intervenções terapêuticas. Então, aposto que essas áreas de apoio serão também uma tendência por aqui, tá bom? Então, trazer isso para as empresas, eu penso que possa ser um grande investimento em cultura organizacional, em produtividade e em suporte mesmo às demandas que se tem hoje em dia dentro das empresas. E aqui a gente chama das áreas de refúgio, né? O que a gente pode ver aqui? Todo mundo precisa de um break, todo mundo precisa dar uma escapadinha, né, dentro do trabalho, porque a gente precisa dessas pausas, né? A gente sabe que as pausas, elas são extremamente importantes para a gente poder recompor as nossas questões cognitivas, reestruturar um pensamento, ou buscar mais criatividade, ou se reequilibrar antes de uma reunião, antes de um meeting, antes de alguma decisão importante. Então, essas áreas de refúgio, elas servem exatamente para isso. Antigamente, a gente falava essas áreas, a gente chamava essas áreas de espaços reconfortantes, tá? Hoje a gente vê como áreas de refúgio mesmo, exatamente para dar esse break, para respirar melhor, para entrar em contato com a natureza, ou às vezes a gente pode usar para tirar um cochilo, tá? Tem esses espaços de áreas, de locais onde a gente pode parar, dar uma descansada depois do almoço, tá? Então isso sim, algo que a gente deve preconizar também aqui pela ergonomia, tá? Então, tirar mais produtividade e menos erros, porque você deve tirar um cochilo no meio do expediente, tá? Então, realmente, a gente sabe que isso sempre existiu, né? Todo mundo faz se puder, faz aquela sesta depois do almoço, né? Ou quando precisa. Então, as empresas também podem estar trazendo isso para suas culturas e para os seus espaços. Segurança contra quedas, tá? E aqui eu acho muito importante a gente reforçar, porque a população no trabalho, ela tem envelhecido. Tá? Assim como a população, de uma forma geral, a gente tem, então, uma expectativa de vida maior. Então, a gente vê pessoas hoje, sêniors, utilizando os espaços de trabalho. Então, essa é uma tendência que eu penso que deve ser inserida também nos espaços, e a gente entende da ergonomia que isso é extremamente importante, porque um dos nossos objetivos, principalmente junto aos recursos humanos nas empresas, é evitar acidente de trabalho. Então, isso aqui deve ser reforçado também nos projetos de vocês. Tem muitos arquitetos que me dizem assim, Cris, eu acho tão feio colocar aquelas... Pois a gente... nem sempre na ergonomia a gente consegue unir aquilo que é realmente seguro e ergonômico ao belo, mas é algo extremamente importante, eu reforço aqui para vocês. E aqui eu trago
uma imagem, fugindo um pouquinho do corporativo, mas trago uma imagem aqui do residencial, tá? Então é importante a gente levar os conceitos das áreas de alcance também para o residencial, também para outras áreas, não apenas para o corporativo. Por quê, gente? Porque a gente precisa respeitar a área do alcance do nosso usuário. Como assim, Cris? A gente tem que evitar, pelo menos nos locais onde a gente usa com mais frequência, que se façam movimentos fora da área de alcance. Por exemplo, elevar o braço acima do nível do ombro ou fletir muito a coluna várias vezes por dia. Então, a gente tem que respeitar essas áreas de alcance dentro dos nossos projetos. Mesmo que eles sejam residenciais, corporativos, hospitalares, educacionais, né? A gente está tendo muitos estudos na área de ergonomia educacional. Então, a gente vê quanto isso é importante para a gente poder estar olhando, né, e atendendo as questões de ergonomia também em relação a isso. Nossa, eu estou surpresa quanto eu falei rapidinho aqui, hein, gente? Fiquei com tanto medo de passar que até sobrou aqui tempo. Então, quero falar para terminar, agora sim, um pouquinho do nosso futuro dentro da ergonomia espacial, da ergonomia de concepção e as tendências que a gente tem para isso. Na verdade, tudo que eu apresentei para vocês são tendências, porque sempre para a gente o ser humano vai estar em pauta, porque nós, da ergonomia, a gente sempre vai ter esse olhar para o ser humano. E nós, pessoas, nós estamos sempre em evolução, a gente sempre vai mudando. Então, é uma forma de trabalho diferente, é a população que envelhece, ou são maneiras digitais de se fazer o nosso trabalho, a gente está sempre em evolução. Então, todos esses conceitos da ergonomia, eles são sempre uma tendência. E a gente vê ainda muitas pessoas relacionando a ergonomia com conceitos mais antigos, como eu falei no início, tabelas, números e tal. E a ergonomia hoje, ela toma uma proporção dentro das áreas espaciais, dos espaços, muito mais voltada ao ser humano na sua complexidade, no seu todo, do que apenas essas questões físicas, tá? Então, reforço para vocês que tudo isso que a gente viu, de fato, sempre são uma tendência, porque as pessoas são o nosso foco. Além disso, como futuro, eu invisto aqui em a integração dos espaços com a tecnologia. Então, o que eu vejo muito é o seguinte, os reloginhos, né, que se mede, quanto caminha, quantos passos, né, por dia, oxigenação, saturação, nível de estresse. Eu vejo que isso vai ser cada vez mais usado dentro dos espaços e nas empresas para poder ter um mapeamento dos seus usuários, dos seus funcionários, dos seus trabalhadores e da qualidade de vida como um todo. Eu penso que isso é uma tendência dentro dos espaços. Também aqui a tecnologia cada vez mais voltada à facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal. A gente aprendeu que na pandemia a gente pode fazer reuniões online, a gente aprendeu que não precisa estar toda hora indo para cima e para baixo, que a gente consegue resolver da onde a gente está. Então, claro que isso é super importante. Tecnologia de acesso a regulagens, a facilitação, a iluminação, isso sempre, e penso que isso sempre vai ser uma tendência, porque a gente tende a facilitar o trabalho e não a complicá-lo, né? Então, entendo que isso será uma tendência. O design, como eu falei anteriormente, ergonomia é centrar as necessidades dos usuários. Então, quando a gente centra o nosso design no usuário, a gente vai estar praticando ergonomia como tendência, como realidade, como futuro. Flexibilidade e adaptação, como eu falei anteriormente, então tornar os espaços flexíveis, adaptar os espaços às necessidades das pessoas, também continuará sendo uma tendência dentro da ergonomia. Pensar no bem-estar e saúde das pessoas é lógico, é nosso objetivo principal, continuará sendo a nossa tendência dentro da ergonomia espacial e de concepção. E também, como eu falei anteriormente, se olhar para a sustentabilidade. A gente não pode só se preocupar com o ambiente hoje, né? A gente tem que pensar de como ele foi concebido, como ele será utilizado e como ele será descartado. Além de todas as questões de sustentabilidade extremamente relevantes no contexto atual, né? No contexto econômico, cultural e atual do nosso país, do mundo de uma forma geral.
Certo, gente? Então era isso. Gente, eu não acredito que sobrou tempo. Eu tô feliz demais porque eu achei que ia passar. Queria saber se vocês têm alguma pergunta antes da gente encerrar. Não? Por favor, fiquem à vontade. Sobrou tempo, eu nem acredito. Não? Então, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui. É uma honra para mim fazer parte de um grupo tão seleto de profissionais, para falar com profissionais de tanta relevância como os profissionais de arquitetura, que são profissionais que realmente interferem diretamente na saúde e do bem-estar das pessoas que a gente atende na ergonomia. Então, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo, onde quer que você esteja, porque para a gente da ergonomia, as pessoas são o nosso foco principal, e a gente sabe que você, quando projeta para essas pessoas. Então, obrigada. Obrigada pela profissão de vocês, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Deixo aqui o meu Instagram e o Instagram da empresa da Cavalete, da empresa que eu trabalho. Então, cavalete.com.br, todas as redes sociais você nos encontra, e você me encontra no Instagram, @doutora Cris Cantelli. Você nos encontra lá, sempre postando dicas e orientações e material científico sobre este tema. Muito obrigada e até a próxima.